Pessoal, eu estou tentando fazer uma transmissão aqui direto pelo Facebook e vamos ver se eu consigo, porque realmente eu não tenho nenhuma experiência nesse tipo de coisa. Mas eu queria é, tratar com vocês de um assunto que me parece muito importante. É, Já há algum tempo vem se discutindo a questão salarial das mulheres em relação aos homens, né? Que as mulheres devem realmente ganhar menos do que os homens, né? Eu tenho feito várias pesquisas a esse respeito e principalmente pesquisas que envolvem dados do Ministério do Trabalho, do DIEESE, do IBGE e da Organização Internacional do Trabalho, né? Eu acho que é importante eu tentar traçar um panorama do que é o emprego das mulheres, como que as mulheres estão realmente, onde que as mulheres estão realmente empregadas, não é? E o panorama geral, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, é o seguinte: dados de 2017 indicam que do total de trabalhadores empregados no mundo, 39% são mulheres. No Brasil, essa tendência, quer dizer, o Brasil segue mais ou menos essa tendência. Ou seja, em 2003, 40% das mulheres empregadas eram, quer dizer, 40% do total de trabalhadores eram mulheres. Em 2016, passou para quase 44%, né? Então, a gente percebe o seguinte: começou a aumentar o número de mulheres empregadas e começou a aumentar também o número de homens desempregados. Por isso que as mulheres passaram a ser contratadas mais para trabalhar, né? Agora, no geral, no Brasil, todas as pesquisas indicam que as mulheres ganham, de fato, menos que os homens. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa em termos de média salarial, eu vou trazer aqui uns dados que eu acho que são importantes, né? Deixa eu ver onde é que estão. Aqui. Existe uma gradação salarial, na média salarial no Brasil. Os homens brancos ganham mais que as mulheres brancas, as mulheres brancas ganham mais que os homens negros, e os homens negros ganham mais que as mulheres negras. Em 2016, a média salarial de um homem branco em relação à mulher branca era de 31,12%. Um homem branco em relação à mulher negra era de 89,24%. Vou repetir: 89,24%. Os homens brancos em 2016 ganhavam, em média, 84% a mais que as mulheres pardas e 54% mais que as mulheres indígenas. Em todas as atividades, praticamente em todas as atividades econômicas em que as mulheres estão empregadas, elas ganham menos que os homens. Vou dar alguns dados aqui para vocês, né, que são interessantes também, né? A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, não é? O DIEESE é um departamento intersindical mantido pelos sindicatos exatamente para poder fazer levantamentos econômicos de várias naturezas. O IBGE, né, e a Organização Internacional do Trabalho. Vamos lá. Em 2016, segundo a RAIS,
A média salarial no Brasil era a seguinte: os homens ganhavam aproximadamente, em média, R$ 3.063 e as mulheres R$ 2.575. Em Minas, aqui em Minas Gerais, os homens, em média, em 2016, ganhavam R$ 2.539 e as mulheres R$ 2.088. Além disso, é importante notar o seguinte: tanto no mundo quanto no Brasil, vamos verificar onde é que as mulheres estão empregadas. Do total de mulheres empregadas em 2016, do total de mulheres em condições de trabalhar, que trabalhavam, que eram empregadas, 14,7%, vou repetir, 14,7% estavam em serviços domésticos, a maioria de negras e pardas. 6,8% das mulheres empregadas estavam em serviços de pré-escola e ensino fundamental. Restaurantes, 4,7%, e comércio, 4% do total de mulheres. Ou seja, se nós pegarmos só serviços domésticos e a pré-escola e ensino fundamental, são quase 21%, um pouco mais de 21% do total de mulheres empregadas. O que isso significa? Significa que ainda é destinado às mulheres, são destinados às mulheres os empregos relacionados à estrutura patriarcal da sociedade brasileira. O que não muda também do ponto de vista mundial, porque o capitalismo e a força de trabalho e o mercado de trabalho têm sexo. Ou seja, as mulheres no Brasil são empregadas, 21% aproximadamente delas, exatamente em serviços relacionados à casa grande. Né? Ou seja, serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental. Apenas 1% das mulheres empregadas no Brasil, as mulheres empregadas no Brasil, estão no ensino superior. Apenas 1%. Agora, tem um detalhe importante. Segundo o INEP, ainda segundo a RAIS, a gente vê o seguinte: o número de mulheres com ensino superior no mercado de trabalho era bem maior do que a dos homens. 6.824.000 mulheres com ensino superior e 4.990 homens com ensino superior. Aí a coisa começa a inverter à medida que vai baixando o grau de formação. Né? Ensino médio completo, 9.600.000 mulheres e 12.294.000 homens. Ensino fundamental completo, 14.600.000 mulheres e 30 milhões de homens. No mercado, vamos dizer assim, nesse chamado mercado de trabalho, né, que emprega os trabalhadores, o número de analfabetos homens era de 115 mil e de mulheres 25 mil. Tá? Isso é um dado muito importante. Agora, além disso, o INEP mostra o seguinte: as mulheres ficam mais tempo no ensino, nas escolas e nas universidades. Em 2016 e 2017, o número de mulheres nas universidades era maior do que a dos homens.
principalmente nas licenciaturas. Tá? Ou seja, as mulheres ficam mais tempo estudando, têm mais formação universitária, mas ganham menos e têm menos penetração na empregabilidade. Outro detalhe importante que eu gostaria também de citar aqui é o seguinte: o número de trabalhadores empregados em 2016, segundo a RAIS, conforme vários níveis de deficiência física, etc. Havia 268 mil, aproximadamente, 268 mil homens com vários tipos de deficientes empregados, e 150 mil mulheres com vários níveis de deficiência empregadas. De maneira geral, o que a gente percebe também é o seguinte: o desemprego, nos últimos anos, afetou de forma muito mais drástica as mulheres do que os homens, principalmente no Brasil. Eu vou dar aqui alguns dados, só para vocês terem uma ideia do que eu estou tentando falar. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Isso de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Veja. Em 2012, o número de mulheres desempregadas era de 9,1% e o de homens 5,8%. Em 2014, 8,1% para as mulheres e 5,6% para os homens. Em 2015, salta para 10,1% o número de mulheres desempregadas, do total de mulheres que tinham condições de trabalhar ou estavam empregadas. E os homens, 7,2%. Em 2016, vai para 13,5% o número de mulheres desempregadas e 10,2% o número de homens desempregados, a porcentagem. Em 2017, o ano passado, 15,3%, 15,30% das mulheres estavam desempregadas, enquanto 11,8% dos homens estavam desempregados. O desemprego atinge com mais voracidade as mulheres do que os homens. As mulheres ocupam os trabalhos e os empregos mais vulneráveis, em média ganham menos, as mulheres negras ganham menos do que todas as categorias. Isso mostra, de fato, alguns aspectos que eu considero extremamente importantes para a gente fazer essa reflexão. Não se trata tão somente de uma sociedade machista. É mais do que isso. É uma sociedade que distribui a divisão social do trabalho conforme a estrutura cultural e a estrutura social que nós temos, histórica que nós temos no Brasil. Mas isso não é só no Brasil, é também no mundo. Vamos a alguns dados aqui em relação ao mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. As mulheres trabalham mais em termos de tempo. Elas são... uma parte considerável das mulheres trabalha na situação de ocupadas, mas não necessariamente de assalariadas.
A tendência no mundo é que cada vez mais haja uma diminuição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada, com aquela garantia de que no final do mês o trabalhador vai receber aquela quantia, né, de salário contratado, etc, etc. Né? A tendência é exatamente a contrária. Tá? Então, eu vou dar alguns números aqui para vocês, do total e também das mulheres no mundo. Depois, em outras transmissões, a gente pode até discutir algumas questões mais particulares, mas vamos lá. A população mundial hoje, segundo a ONU, é de 7,6 bilhões de seres humanos. Tá certo? Ok. A força de trabalho, ou seja, aquelas pessoas em condições de trabalhar, segundo a Organização Internacional do Trabalho, que a partir de 15 anos, é de 3 bilhões 498 milhões de pessoas em condições de trabalhar, tá certo? Desse total, 39% são mulheres, dados de 2017, tá certo? Agora, as pessoas empregadas, ou seja, pessoas assalariadas e pessoas que vivem da informalidade, da terceirização, de uma série de outras coisas, sem direitos, etc, etc, etc. Juntando tudo, são 3 bilhões 310 milhões de trabalhadores. Desses, 39% são mulheres. Os assalariados, ou seja, aquela turma que ainda tem carteira assinada, como nós, né? Contrato de trabalho regular, sabe que no final do ano vai ganhar o 13º ou qualquer coisa assim, etc, 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 né? Os assalariados correspondem a 1 bilhão 797 milhões de trabalhadores, ou seja, aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões. Desses, 40% são mulheres. Agora, esse total de assalariados corresponde a 23%, 23,6% aproximadamente do total da população mundial. O desemprego em 2017, no mundo, era de 188 milhões de pessoas. Desses, 43% aproximadamente eram mulheres. Certo? E um dado muito interessante, né, que a gente não se dá conta. Ou seja, do total de gente empregada no mundo, de 3 bilhões 310 milhões, né, existem apenas 104 milhões de empregadores. Ou seja, 104 milhões de capitalistas. Tá certo? Desses, eu vou fazer aqui um cálculo. Tá aqui. Apenas 21% são mulheres. Até entre os capitalistas, as mulheres são a minoria. Tudo isso indica que, de fato, a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, mas no mundo todo, as únicas regiões onde existe um equilíbrio entre a força de trabalho feminina e a força de trabalho masculina é na Europa Ocidental, algumas regiões da Ásia, tá? E também nos Estados Unidos, de maneira geral. Né? Mas é importante a gente notar nisso tudo que as mulheres, elas são menos empregadas, ganham menos, estudam mais, há muito menos mulheres analfabetas do que homens,
há muito mais mulheres com ensino superior do que homens, mas as mulheres, em média, no ensino superior ganham também menos do que os homens. Deixa eu ver se eu acho esse dado aqui, que é um dado também interessante. Eu não sei se eu já coloquei nas minhas anotações no computador. Mas a média era mais ou menos o seguinte, em 2016. Né? Os homens, algo em torno de 5.500, 5.900, e as mulheres 3.500 aproximadamente. Tá? As mulheres com ensino superior. E que hoje o número de mulheres com ensino superior no Brasil é maior do que a dos homens. Tá certo? Agora, vamos à Diamantina. Eu estou em Diamantina, muitas pessoas aqui me acompanham. Né? Eu sou da Universidade Federal aqui em Diamantina, né? E alguns dados sobre Diamantina também. Tá? Vamos lá. Média salarial. Em 31 de dezembro de 2016. No comércio, os homens ganhavam, em média, R$ 1.257, enquanto as mulheres, R$ 1.130. Na administração pública, a coisa é um pouco mais equilibrada. Em média, os homens ganhavam 1.877 e as mulheres 1.839. Tá? Nos serviços. Ou seja, profissionais liberais, gente que presta vários tipos de serviços e tal, os homens ganhavam em média R$ 5.079, enquanto que as mulheres ganhavam em média R$ 3.891 em 2016, ou seja, dados de 31 de dezembro de 2016. Na construção civil, os homens ganhavam, em média, R$ 1.431, enquanto que as mulheres, R$ 3.382. Aqui um dado que eu não trouxe para vocês, mas que eu acho que é importante, do INEP, né? O INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, então muitos desses órgãos são insuspeitos, né? Dizia o seguinte: em 2016, as licenciaturas no Brasil todo, contando universidades públicas, privadas, autarquias, etc., né? Das licenciaturas, 71% as vagas eram ocupadas por mulheres, e 71% e 28%, 29% de homens. Ou seja, as mulheres ainda estão, em grande maioria, nas licenciaturas. Por isso que o número alto de mulheres empregadas na pré-escola e no ensino fundamental. Então, vejam vocês como que está estruturado a economia brasileira do ponto de vista da divisão social do trabalho. Não é? A maioria dessas mulheres, infelizmente, vivem em condições muito precárias, praticamente no Brasil todo. A média salarial, no geral, é menor. E um outro detalhe importante, que é o seguinte: nas regiões metropolitanas, nas grandes regiões metropolitanas, como São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Distrito Federal, se não me engano, Porto Alegre também, que o Diese faz esses levantamentos,
Ocorre o seguinte, a taxa de desemprego das mulheres no Distrito Federal, em Porto Alegre, Salvador e São Paulo é maior, entre 2012 e 2018, é maior do que a dos homens. Tá? As mulheres ocupadas, ou seja, aquelas mulheres que trabalham sem carteira assinada, de bico, etc., 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 trabalham menos, na semana, trabalham menos do que os homens, mas também ganham menos, tá certo? Então, é muito importante a gente também destacar isso, porque as horas trabalhadas, por exemplo, né, em média, de acordo com o DIEESE, tá? As horas trabalhadas em média, os homens trabalham mais do que as mulheres, em média, em 2017. Os homens, em São Paulo, 12 horas e 42, isso, alguma coisa assim, em média, não é? E as mulheres, 10 e 79. Os homens trabalham mais praticamente em todas as regiões. O tempo em que eles são empregados, ou para fazer serviços, ou para fazer atividades informais, é maior do que a das mulheres. Mas as mulheres também ganham menos, proporcionalmente ao tempo de trabalho. Ou seja, por onde a gente olha e por onde a gente analisa, não há um único setor na economia brasileira, não há um único setor na divisão social do trabalho em que a mulher realmente tenha, digamos, do ponto de vista capitalista e do ponto de vista salarial, alguma vantagem. Né? Praticamente a gente não consegue ver esse tipo de coisa. Um outro detalhe que eu acho importante também, não sei se eu vou colocar aqui, é o seguinte. As regiões do mundo com maior índice de desemprego, né, são a África do Norte e os Estados Árabes. Ali, as mulheres realmente não têm a menor possibilidade, inclusive, de conquistar, penso eu, direitos. Eu vou colocar só alguns dados, só para vocês terem uma ideia. Na África do Norte, o índice de mulheres desempregadas em 2017 era de 20,7% e de homens 9%. Vou repetir, 20,7% para as mulheres e 9% para os homens. Agora a gente pode entender por que existe essa leva de imigrantes que vão para a Europa, porque a África do Norte não tem a menor possibilidade, inclusive do ponto de vista capitalista, de desenvolver alguma coisa. Nos países árabes, em modo geral, em 2017, o número de mulheres desempregadas era 17,1%, enquanto que o número de homens desempregados era de 6,1%. Aí, nas outras regiões, há um equilíbrio maior. Ou seja, homens e mulheres dividem quase que as mesmas faixas de desemprego e de empregabilidade. Não é? Na agricultura, depois eu posso passar outros números para vocês, só para vocês terem uma ideia. Na agricultura, existem regiões do mundo em que a agricultura está muito avançada, principalmente do ponto de vista tecnológico e científico, mas há outros em que a agricultura ainda é uma atividade econômica muito, muito, muito importante. Né? Então, veja você, no mundo, do total
de trabalhadores na agricultura, 40,21% eram mulheres, né? Ou melhor, são mulheres dentro das estimativas em 2018. Tá? Isso é muito importante. Nos serviços, 43,9% das mulheres nos serviços. Né? E aí a gente pode, então, só para terminar, porque já são 30 minutos falando sobre isso, mas eu acho que é muito pouco. Nós temos que entender que há uma exploração muito grande sobre a mulher. Né? Além disso, a divisão do trabalho impõe à mulher as condições mais precárias, né? Precárias em todos os sentidos. As mulheres são, em grande quantidade, empregadas nos serviços domésticos, enquanto que os homens, a maior parte dos trabalhadores empregados em 2017, estava na construção civil, ou seja, 9,1% dos trabalhadores na construção civil. Né? A média salarial é essa mais ou menos. Né? Em geral, baixa para R$ 2.200, R$ 2.300 por mês. Né? Então, aqui a gente tem um problema que eu acho complicado de analisar, a não ser em perspectiva. O número de mulheres empregadas é menor do que o dos homens. No Brasil, houve uma inversão. Começou a haver uma empregabilidade maior das mulheres, enquanto houve uma queda da empregabilidade dos homens. No entanto, as mulheres ainda sofrem mais com o desemprego. Do ponto de vista capitalista, nós ainda podemos entender uma outra coisa. Existe uma quantidade imensa de mulheres no mundo que podem ser exploradas do ponto de vista da força de trabalho. Né? Diminuindo os salários, colocando mais mulheres para trabalhar, mas a estrutura social, isso que alguns autores vêm discutindo já há muito tempo, mas os números mostram isso. Né? Principalmente uma autora alemã que eu pesquiso, que é a Rosita Woltz, que foi esposa do Robert Kurz, já falecido em 2012. O patriarcado, ele não é só brasileiro. O patriarcado é mundial. Né? O capitalismo tem cor e tem sexo. Ou seja, ele é branco e ele é masculino. Então, quando o Bolsonaro e outros saem por aí dizendo que a mulher tem que ganhar menos, não, ela não tem que ganhar menos, porque ela já ganha menos. Ela já ganha menos e em todas as esferas de atividade econômica ela ganha menos. Né? E ela é minoria nas universidades, como professoras e como trabalhadoras. Então, está aí esse recado que eu acho que é muito importante. As mulheres e nós temos que começar a entender esse processo, entender como isso funciona. Não é só uma questão de gênero, é só uma questão de identidade. É uma questão de exploração mesmo. Exploração da força de trabalho. Né? E as mulheres, que são a base da estrutura, principalmente no patriarcado, continuam a ser a base da estrutura social, de reprodução desse sistema. Né? Então a gente tem que pensar muito seriamente nisso, tem que refletir, porque criar emprego não é uma coisa fácil no capitalismo. Né? E igualar salário é mais difícil. E, além disso,
discutir a questão de tempo de trabalho é ainda uma coisa complicadíssima, porque os empresários, eles até aceitam uma greve, sabe, para discutir aumento de salário e tudo mais, mas para você diminuir tempo de trabalho é muito complicado, né? Então, eu acho que nós temos que pensar muito sobre isso. Eu estou fazendo essas pesquisas já faz algum tempo, algumas coisas eu já tenho já bem sistematizadas. Não dá para apresentar isso, porque eu precisava de um outro computador do lado, não tenho recursos para isso tudo, né? Mas o mais importante que eu gostaria mesmo que vocês pensassem seriamente é que há uma realidade, essa realidade não é só subterrânea, ela está aí. É que a gente não consegue ver, porque também nós somos embotados pelos discursos e principalmente por narrativas que são completamente estrambólicas, né? As mulheres são maioria da população, os negros são maioria da população, os negros ganham menos, são mais explorados, as mulheres negras são as mais exploradas de todas, não é? E a média salarial de todas essas categorias sociais vão rebaixando cada vez mais. Então, eu acho que nós temos que fazer uma grande discussão sobre isso, e é uma discussão séria, que não passa só pelo machismo, não, tá? Passa por uma lógica de mercado controlada desde o início, né, por uma estrutura patriarcal que reproduz esse processo todo. E as mulheres, de fato, elas são triplamente exploradas na nossa sociedade e no mundo inteiro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Acho que nós temos um longo caminho pela frente para discutir isso tudo. Me desculpem, porque eu nunca tinha feito uma transmissão assim pelo Facebook, mas é importante, tá? Daqui para frente, mulheres e nós homens, que temos um espírito realmente de justiça, mas principalmente de luta, nós temos que entender essa realidade. E essa realidade, ela é absolutamente perversa em relação às mulheres. Um abraço.